e participando também do retorno de 03, que são meninos de Deus, e louvo a Deus pela vida de cada um, para que eles possam continuar com seus louvores, cada nota que eles entoem nos seus instrumentos possa ser canal de bênçãos de Deus para nos abençoar. Amém? Já tá ali o tênis, cara desenrolado. Amém. A Clay me ligou ontem e disse: Júnior, você vai ter que pregar em cima do tema do ano. E eu queria trazer uma mensagem para a igreja, uma mensagem que fosse de fácil entendimento para os jovens e que fosse em cima do tema. Esse foi meu desafio. Eu digo, meu Deus, a cabeça doía e a mulher falava e minha sogra chamava. E eu digo, meu Deus, me dá essa mensagem, Senhor. Fala com o teu povo. E ele me deu 3 palavras: o bom, o ótimo e o excelente. Vamos ler comigo o nosso tema, que é 1 Coríntios 2,9. Já está aqui na projeção. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse versículo nos fala de recompensas que jamais foram vistas ou ouvidas, mas que são reservadas para todo aquele que ama ao Senhor. E trazendo isso para o nosso dia, para o nosso hoje, Deus me deu esse tema: o bom, o ótimo e o excelente. E eu fiquei sem entender. Meu Deus, o bom, o ótimo e o excelente. E ao pouco ele foi derramando o azeite. E me veio à mente uma propaganda de um refrigerante que dizia assim: viva o lado bom da vida, viva o lado bom do mundo. E daí eu me perguntei: existem coisas boas no mundo? O mundo tem alguma coisa boa para oferecer? E na mesma hora veio a resposta: sim. Talvez não para mim, mas talvez não para vocês, mas, ou se Deus quiser, nunca teve. Mas o mundo tem coisas boas para oferecer. Algumas propostas são mais fáceis de dizer não, e outras são extremamente difíceis. E dentre tantas coisas boas que o mundo tem para nos oferecer, uma que eu acho que é a mais comentada, mais citada, é o sexo, a prostituição. E isso não é um problema só que nós encontramos fora dos templos, fora da congregação, fora do mundo dos cristãos. Também, infelizmente, acabamos encontrando isso dentro de nossas igrejas. E até a própria Bíblia nos relata isso. Igreja, a prostituição ainda é muito forte em nosso meio. Mesmo que nós queremos dizer que não é. Cara, que isso é besteira, não é. Como disse a Daniel, tem 3 demônios imperando dentro da igreja. Isso é besteira, tem nada não, e o que é que tem? Ah, isso é besteira, tem nada não, o que é que tem? Tem, irmão? Tem. Não tem. Prostituição ainda é muito presente em nosso meio. A mídia bombardeia nossos jovens a cada momento. Internet, TV, outdoor, mulheres com roupas íntimas, mostrando a lingerie. Não, ela está mostrando a lingerie. História essa, está mostrando a lingerie. A lingerie está lá penduradinha no cabide. Ela está mostrando, ela está ali induzindo a outra coisa. E a mídia também diz que o jovem tem que ser bi. Bi que eu conheci era bicampeão. Santa Cruz, eu acho que já foi algumas vezes bicampeão. Mas o mundo tem que servir, você tem que conhecer os 2 lados da moeda. Você tem que se relacionar com meninos e com meninas, para poder daí você saber a sua orientação sexual e decidir o que você quer. Teve até uma cartilha que rodou aí do MEC, que graças a Deus não foi para frente, mas que citava esse lado. Você tinha que conhecer os 2 lados. E outra coisa também, o mundo diz que é bom para os jovens ficar. E antigamente, pastor, você ficar, não, eu estou ficando com fulano, aí passar uma semana, um mês, estou ficando com... Hoje não. Você fica com 10 na mesma festa. Aí no outro dia tá lá, tu ficasse que eu fiquei com 10. Hoje tu é muito fraco, eu fiquei com 20. Irmão, é isso.
E aquele que diz que não participa disso, pode ter certeza que ele é excluído, que ele é escanteado, afastado, é o careta, enquanto os que fazem são os desenrolados, né? E é uma coisa que está muito presente, os jovens hoje em dia praticam muito isso. E eu digo, se não fosse bom essas coisas, o povo não parava de fazer? É bom, para quem está fazendo é bom. Do ato que você está fazendo é bom. Ele pode não lhe trazer consequências boas, pode estar indo de encontro com o ensinamento do Senhor, mas para quem está fazendo, ele acha que é maravilhoso. Outro ponto que eu pude analisar no meio dos jovens que, como eu disse, para quem pratica, é muito bom, são as drogas e as bebidas. E no meio de tantas drogas que existem em nossa realidade, eu vou destacar uma, que uns conhecem como pó, como farinha ou cocaína. Essa droga, o uso dela, ela libera um hormônio chamado de dopamina. Esse hormônio, ele é responsável pela sensação de bem-estar. Então, no ato que você está usando aquilo ali, você se sente de uma forma ótima. Eu posso lhe afirmar que você se sente de uma forma ótima. Mas depois daquilo ali, você se aprisiona. Aquilo ali, depois que o efeito passa, lhe causa depressão, uma depressão profunda. E com o tempo, por que ele causa uma depressão profunda? Porque você está excitando que seu corpo produza aquele hormônio. E quando você não, e você vai produzir, e chega uma hora que ela vai faltar. Chega uma hora que ela vai diminuir a produção, a não ser que você use aquilo ali para usar de novo. Por isso que muitos que usam essa droga se aprisionam em quartos, evitam a sociedade, são encontrados mortos dentro do apartamento, a maioria das vezes. E quando ela é usada junto com a bebida alcoólica, aí é que é bronca. Que ela libera uma toxina chamada de cocaetileno. Essa toxina, ela danifica o cérebro, o fígado e o coração, podendo causar morte súbita na maioria das vezes, uma morte repentina, uma morte que não tinha sintomas. Por isso que nós encontramos aí, teve Chorão, Whitney Houston, dentre outros artistas que foram encontrados dentro de sua própria casa, com vestígios e sintomas e provas que eles estavam fazendo uso dessa droga. E o álcool não precisa nem falar, né? Ele libera endorfinas que agem numa certa parte do cérebro que lhe dão prazer. O resultado disso a gente já sabe. A gente presencia isso todos os dias, infelizmente, algumas vezes dentro do nosso lar. Isso é o que o mundo tem de bom para oferecer. Tivemos uma festa semana passada, top, boa demais. Estava falando até com o Caro hoje de estar sobre isso. Boa. Aí eu digo, de novo, isso é muito bom para quem pratica. E se não fosse bom, se não fosse tentador, tantos jovens não estariam morrendo por causa de drogas, por causa de bebidas, por causa de prostituição, como crimes passionais que acontecem todos os dias e estão aí presentes. Infelizmente, nossa realidade de manhã, tarde e noite no jornal só passa isso. Só passa isso. E o jovem não acorda. E o jovem do Brasil, do mundo, não acorda. E cada vez mais quer provar, quer conhecer, quer se envolver, talvez para ser desenrolado. E permanece porque se sente bom, se sente bem. Esse é o bom que o mundo tem para oferecer. Eu posso falar com toda segurança, isso é bom para quem pratica, porque eu já fui usuário disso, eu já vivi no lado bom. Eu já vivi na prática dessas coisas. Mas eu não me contentei com o que era bom. Eu quis o ótimo. Hoje eu vivo o ótimo de Deus. Amém. Hoje vocês vivem o ótimo de Deus. Você hoje, nesse momento, está vivendo o ótimo de Deus para as suas vidas. Pelo simples fato de você ter saído da sua casa e ter vindo aqui.
passar 2h30, 3 horas do seu tempo ouvindo a palavra de Deus, recebendo as bênçãos que Ele quer derramar sobre você. O ótimo do Senhor, posso dizer, na minha vida, começou quando eu aceitei a Jesus. Aquela sensação, irmão, foi algo que eu não posso descrever com palavras, mas eu tenho certeza que cada um aqui já sentiu isso. Me lembro muito bem no dia que eu aceitei a Jesus, eu vim para a igreja, minha esposa não sabia, na época namorada, noiva, e o pastor estava pregando, ainda era naquela parte de baixo ali, e ele disse nesse dia: eu não vou fazer apelo não, eu não vou fazer apelo. O Rodolfo estava louvando, e ele estava cantando aquela: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E eu, dentro de mim, eu digo: meu Deus, o pastor não vai fazer o apelo não. E eu com vergonha, e aquela sensação. Quando ele se levantou e disse: não, eu vou fazer. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu corri, eu digo: eu já saí de casa com aquilo ali, pronto. Ali eu comecei a viver o ótimo do Senhor. E a segunda, não vou dizer a segunda vez, que eu vivi o ótimo do Senhor muitas vezes, graças a Deus por isso. Mas outra que me despertou a vontade de falar, foi quando eu me casei com aquela jovem ali, maravilhosa. Foi difícil, 4 anos de namoro e noivado. Nem minha mãe acreditava em mim quando eu dizia que ela era virgem. O mundo não acreditava em mim quando eu dizia que ela era virgem, porque conheciam quem era Arquilino naquela época. Mas conseguimos. Eu posso dizer a você, jovem, vale a pena esperar. Amém. Posso dizer a você, Kaique, posso dizer a Axel, posso dizer a Kênia, até os outros jovens aqui, vale a pena esperar. Amém. E eu quero dizer que vale a pena esperar por quê? Porque fazer o certo sempre é ótimo. Não é bom não, porque é bom. Fazer o certo sempre é maravilhoso. E com o casamento também não é diferente. A Bíblia diz uma coisa tão maravilhosa. A Bíblia diz que quando você se casa, você se sela, você está sobre a bênção de Deus e a bênção do pastor, que foi o anjo de Deus, o homem instituído aqui para tomar conta das ovelhas. A Bíblia diz que você se torna, os dois se tornam um. E Deuteronômio ainda vai mais além. Ainda diz que são 3, a corda de 3 dobras, que é mais difícil de se partir. E você quer adiantar os carros e passar na frente dos bois? E não quer viver isso que Deus tem, o ótimo do Senhor para a tua vida? Espera aí, meu irmão, é brincadeira. E ainda digo mais, ainda tem gente que fica com raiva quando o pastor diz: você está errado. Você está errado. Não, pastor, você está errado, irmão. Fica com raiva de Deus porque ele botou na Bíblia, ele abomina essa prática. Pronto. Fica com raiva de Deus por causa disso? Você não fica, pastor não. Ele é a autoridade de Deus constituída aqui na terra para dizer a você está errado. E eu não sou o único exemplo disso não. Tem aí Jean e Sandrinha, a Elfio e o Fernando, o pastor, irmã Magdala, eu que o Aldem, irmã Soraya, e tantos outros, a Larissa e o Robson que vão se casar. Vou dizer a você, é fácil, mas não é difícil. Quando eu passei 4 anos com minha noiva, eu não era da igreja não, viu? Eu era do mundo. Mas era um sonho dela casar virgem da igreja. Eu já tinha a minha vida ativa, mas era um sonho dela e eu respeitei. E casamos e hoje somos uma bênção na mão do Senhor. Porque Ele está conosco como uma corda de 3 dobras, que é difícil de se partir. Estamos vivendo o ótimo do Senhor. E o segundo tópico que eu abordei lá foi que o mundo usava drogas e bebidas para trazer prazer aos jovens. E nós, evangélicos, não bebemos, não usamos drogas. Onde está o nosso prazer? O salmista Davi diz que o nosso prazer está na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Aí está o nosso prazer. Não é só ler, não. É meditar, praticar, absorver aquilo, gravar no seu coração a palavra de Deus, o que Deus quer para você. Esse tem que ser o nosso prazer. Se guardarmos o mandamento do Senhor, Deuteronômio diz que as bênçãos vão nos perseguir. Você vai correr, ela está aqui, ó, correndo atrás de você. Você não vai fazer força não. Você só vai guardar a lei do Senhor e praticá-las.
Adorar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio diz que todas as sortes de bênçãos cairão sobre você. Você pode dizer um amém, igreja? A igreja está acordada, está recebendo de Deus. Já falei do bom e do ótimo. Agora eu quero falar do excelente. Mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, algumas interpretações diz, não chegou ao entendimento humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas o que seria que os olhos nunca viram e o ouvido não ouviu? Você já viu alguém que tem um câncer ser curado? Fiz uma pergunta, igreja. Já? Você já viu alguém ser liberto das drogas? Amém. Você já ouviu e leu que o mar vermelho se abriu? Amém. Coluna de fogo sobre o povo à frente do povo de Deus? Nuvem vindo, protegendo o povo de Deus e guiando o deserto? Mas tem uma coisa que você nunca viu. Esse é o excelente. João diz no capítulo 1, versículo 18: ninguém nunca viu a face de Deus. Esse é o excelente. Contemplar a beleza da sua santidade. E sabe quando é que esse excelente vai acontecer? Quando ele disser assim: vem, filho amado. Pegar a igreja dele assim, levar para ele. Amém. É muito difícil, amado. É muito difícil. Mas não é impossível. Em Apocalipse 22, no capítulo 22, versículo do 1 ao 5, ele ainda fala, completando o que seria esse excelente. Porque você não ia se contentar só em ver a face de Deus, tá bom, já vi, Senhor, vou lá, beleza, tchau, não. Apocalipse 22, 1 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará, e reinarão para todos sempre. Amém. Esse é um excelente Deus. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus, porque a palma que estava sendo dada aqui, nem eu fosse o vocalista da banda, não voltava mais. Tem uma palma bem mais forte que ele merece. Amém. Glória a Deus. E esse é um excelente de Deus. Ele quer que você esteja lá com ele. Ele quer que você esteja lá do ladinho dele. Ele quer dizer assim: filho, essa aqui é a minha face, que tu sofresse tanta coisa para estar comigo hoje. Essa aqui, ó, vem cá e te dá um abraço. Viver o ótimo é bom, irmão, mas não se contente com isso, não. Busque o excelente. Na administração, no curso de administração, tem uma palavra que o nome é Kaizen. Em busca, que significa em busca da excelência contínua. Esteja sempre em busca dessa excelência, amado. Não desvie seu olhar, não. Fique ali, fique na porta com mais do que eu aqui esperando. A porta vai se abrir. Não saia da porta, não. Fique em busca do excelente. E você que está vivendo o bom da vida, venha viver o excelente com Deus. Amém. Conosco, amém, nessa noite. Amém. Não deixe para amanhã, não, porque você não sabe amanhã, não. A Bíblia diz que existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Ficaram cansadas porque o noivo estava demorando. Foram fazer o quê? Dormiram. Você pode morrer a qualquer momento. E Jesus já voltou para você. E aí? Não perca tempo, não. Saia do bom, venha para o ótimo, em busca do excelente. Amém. Amém.